Olá, gente! Seguimos com o nosso podcast Operadores de Áudio e a sua importância no rádio. Certamente você conhece essa voz. Extra, amanhã nas bancas. Moradores de vários bairros do Rio passam mais uma madrugada sem luz e cobram providências da Light. Empresa culpa a chuva pelo novo apagão. Extra, o jornal que você escolheu. Nosso colega de trabalho, Alfredo Fará, também vem ao nosso podcast para dar o seu depoimento. Vamos ouvi-lo. Podcast A Importância dos Operadores de Áudio. Podcast A Importância dos Operadores de Áudio. Eu fiquei muito feliz em ter sido lembrado por você para participar desse evento e esse projeto muito interessante. É uma coisa que constrói, uma coisa que educa, que é a verdadeira função do rádio, né? É trazer benefícios para a população no sentido de crescimento intelectual. Tudo isso o rádio exerce uma função fundamental na vida de um país, né? Em relação ao operador, eu que convivi intensamente com essa classe de gente, intimamente durante décadas, né? E eu comecei muito jovem, atuando em microfone aos 14 anos de idade, e eu estou com 82 anos e com muita disposição para trabalhar, embora o mercado tenha sido muito ingrato comigo, né? Que mudou tudo e as vozes são diferentes, e as vozes mais maduras, como é o meu caso, não são muito preferidas hoje em dia, lamentavelmente, mas eu tenho ainda oportunidade de exercer a minha profissão, graças a Deus ainda tem espaço, né? E assim eu vou vivendo. Eu preciso trabalhar, tenho necessidade de essa atividade para minha autoafirmação perante a mim mesmo, perante a minha família e perante o mundo, né? Bom, vamos falar agora especificamente sobre os operadores de rádio. O operador, ele tem uma semente dentro de si, a semente do rádio. Aquela célulazinha onde está concentrada a programação radiofônica. Ele dirige as emoções. Ele cria emoção, ele faz as divisões de assuntos, as divisões de programas, ele realiza as pausas, as interrupções e cria emoções adequadas para cada cena. A trilha sonora é escolhida por ele e os efeitos sonoros também, junto com a interpretação do ator, do locutor, do apresentador. Ele cria o fundo, ele cria a moldura, cria o cenário, aquele clima envolvente que ocorre através da audição, que o ouvinte recebe pela audição. Isso é uma coisa muito curiosa no ser humano, porque o ouvinte, ele imagina tudo, né? Ele ouvindo as informações através da audição, ele cria na mente uma situação. Se está vendo informação sobre uma batalha, uma guerra, ele tem na mente tudo aquilo. Ele fica imaginando aviões de caça, tanques, metralhadoras. Então ele automaticamente, é uma coisa da mente humana, automática. E o operador, ele, na verdade, ele comanda a programação, né? Porque o produtor tem uma ideia, o redator faz o texto. Agora, quem cria o clima mesmo, aquele fundo musical, todo aquele ambiente onde está ocorrendo a cena, que está sendo descrita pelo artista, ele que cria. O operador, ele tem esse talento, né? De dirigir a mente do ouvinte naquele sentido. Eu convivi com grandes operadores em São Paulo, em Belo Horizonte e aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou há 50 anos. Moro no Rio há 50 anos. Vim para o Rio de Janeiro em 1974 para trabalhar na Rádio Jornal do Brasil, onde eu conheci grandes nomes do rádio. Eliakim Araújo foi um grande amigo. Lamento muito a perda dele, mais ou menos recente, há uns 5 a 6 anos. Conheci outros grandes nomes da radiofonia do Brasil, e particularmente do Rio de Janeiro, lá na Rádio Jornal do Brasil. Orlando de Souza, Eliakim Araújo, William Mendonça, Otton Gomes, Maravilha Rodrigues, Kleber
e muitos outros. Entre os operadores, eu citaria o nome do meu querido Célio, do Elmo, do Ilídio, que faleceu recentemente. O Ilídio estava presente no momento em que fui realizar o meu teste para entrar na Rádio Jornal do Brasil, que foi uma coisa absolutamente fundamental na minha vida, né? Uma coisa que causou um turning point, uma mudança na minha vida. Porque eu iria aqui, né, naquele momento, eu tinha vindo de Belo Horizonte, naquele trem noturno, né, o Vera Cruz, me hospedei em Copacabana, então ele aqui, no momento do meu teste, que já era lá na Avenida Brasil, ele me perguntou, você pode começar amanhã? Então isso foi uma coisa surpreendente, né? Eu não podia, tinha uma série de coisas a ser resolvidas, não podia imaginar que fosse ter tanto sucesso no teste em que eu realizei. Isso porque eu acompanhei a programação da Rádio Jornal do Brasil durante a minha vida toda e apanhei todo aquele jeito, aquela maneira de ler a notícia, de ler o texto, de apresentação em rádio, que é uma maneira distinta, né? Discreta, muito clara, muito verdadeira, muito autêntica, mas sem muitas aberturas, sem muitas explosões de alegria. Não, é uma coisa contida, é emoção contida. Eu trabalhei também em São Paulo, na emissoras associadas Rádio Tupi, Rádio Difusora, TV Tupi. E tem até um episódio interessante lá, curioso, que ocorreu na Rádio Difusora São Paulo, a gente atuando no microfone, no horário assim, tipo 8 horas da noite, e o operador de rádio, que havia muitas emissoras no prédio lá do Sumaré. Então, em um dos andares funcionava a Rádio Difusora São Paulo, o estúdio, acho que era no 3º andar. E a gente ficava isolado ali, né? Não tinha movimentação de outros funcionários. Inclusive nesse horário estava tudo parado, mas não tinha movimento, lá não circulava ninguém. Isso é uma coisa boa, né? Então aconteceu que o operador, do qual eu era dividido a sala entre a minha e a dele, entre o estúdio e a técnica, havia um vidro, né? Uma divisória através de um vidro grande, né? Quando eu olho para a técnica atuando naquele momento, lendo alguma coisa que eu não me lembro, o operador estava caído no chão. Ele estava caído, se estrebuchando todo, né? Um cara espetacular, meu amigo, bonzinho, muito delicado, um sujeito muito atencioso e educado, né? Cara, ele estava tendo um ataque... Ataque epilético, ô Farah, não é isso? A pessoa teve um ataque epilético, é isso? Mas esse tipo de ataque você não pode interferir, porque ele pode ter um sufoco com a própria língua, pode enrolar a língua e perder a respiração. Então, pelo talkback, pela comunicação interna, eu avisei a técnica, a central técnica, que o pessoal ficava sempre aceso lá, sempre de plantão, acompanhando as outras emissoras, que eram a Rádio Cultura. A Rádio Cultura era do Chateaubriand, era da emissora associada, e agora, já há muito tempo, passou a ser do Estado de São Paulo, e também a Rádio Tupi, tradicional Rádio Tupi de São Paulo, PRG2. Aqui no Rio era PRG3. E então os operadores de plantão vieram imediatamente, né? E quando recolocaram a rádio no ar, porque tinha saído do ar, tinha acabado a transmissão, interrompido lá a produção que estava no ar naquele momento, e comerciais de locução e música, né? A rádio era muito musical e tinha os noticiários que eram apresentados lá 7 de abril, lá do centro da cidade, onde tinha o Diário de São Paulo, os jornais associados. Depois ele melhorou, passou, estava bem outra vez e foi para casa, né? Não tinha condições de trabalho. Uma outra coisa marcante entre os operadores que eu conheci foi na Rádio Jornal do Brasil, que o meu amigo, não vou mencionar nomes não, que vocês devem conhecer, e enfim, não sei se ele desejaria que revelasse detalhes da vida dele, né? Então esse meu amigo, eu dava carona para ele aqui do Flamengo para
a Rádio Jornal do Brasil, que era ali perto da rodoviária, na Avenida Brasil. Então, nós saímos de manhã e era feita por ele a abertura da rádio, a abertura da programação. E a gente ia conversando sobre assuntos em geral, e ele me dizia assim: Fará, eu tenho um projeto na minha vida, né? Ele era bem jovem, tinha vindo lá de Manaus e tinha família, era pai de família, morava perto de mim aqui no Flamengo. Então, ele falou que tinha um projeto de importação de produtos para estúdios e emissoras em geral, produtos de áudio, né? E outras coisas mais que eu não entendo. Então ele me pediu opinião. Eu falei: olha, eu tenho até um nome para sugerir a você. O nome é Apoio Técnico. Apoio Técnico. Não é que ele abriu essa empresa que existe até hoje, a pleno vapor, grande sucesso, e ele se tornou um cara muito rico, né? De operador de rádio que tem uma vida de classe média, né? Com seu salário médio, classe média, igual a gente também, locução de rádio. Ele foi crescendo, se tornou um fornecedor de produtos para emissoras de todo o país. Porque, sendo ele de Manaus, ele tinha facilidade em receber o material através da Zona Franca. Só sei que esse é meu amigo. Ele, hoje em dia a gente se fala, nos encontramos de vez em quando, né? Recordamos, somos amigos de verdade, mas de muitos anos. Ele inclusive perdeu a esposa na época, um pouco depois, casou-se novamente e hoje em dia tem filhos adultos já do segundo casamento. Bem, essa é uma coisa inesquecível. Ele está muito feliz, está muito bem de vida, e eu tenho muito orgulho de ter sido colega dele e ter dito e sugerido a ele o nome da empresa, a empresa que hoje em dia ainda está em pleno funcionamento, de grande sucesso em todo o Brasil. Na verdade, eu teria outras e outras narrações para vocês de fatos acontecidos, mas de qualquer maneira quero deixar a minha grande homenagem aos operadores de rádio de todo o Brasil. São pessoas que têm um preparo técnico incomparável. E todos eles que eu conheci, com raras exceções, eles são amantes da profissão. Deixo homenagem a todos esses meus colegas, que eu gostaria de dar um abraço em cada um deles, com muita emoção. Eu quero agradecer também ao convite do meu amigo Cláudio Fernandes e me colocar sempre à disposição. Um abraço a todos, muito obrigado. Podcast A Importância dos Operadores de Áudio. Podcast A Importância dos Operadores de Áudio.